Hoje eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre oração. A oração é a respiração da alma, é o oxigênio da alma. Por isso a gente está aqui para pedir a Jesus uma coisa. Vocês lembram o que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a rezar. Porque muitas vezes com a nossa oração, a forma como a gente está rezando pode não estar alimentando a nossa alma, e a gente estar angustiada, que está igualzinho um asmático que não consegue entrar ar, não é? A gente está adoecido achando que o tratamento é psiquiátrico, e na verdade nós precisamos da oração. O que foi que Jesus ensinou? Quando rezardes, entra no teu quarto, fecha a porta. Então, nesse pedacinho eu queria comunicar uma coisa com vocês. Quando Jesus fala fecha a porta, não necessariamente a porta física, mas isso tem uma correlação com Apocalipse 6, que está escrito assim: abriu uma porta no céu. Apocalipse 4, desculpa, está escrito: havia uma porta aberta no céu. Então, quando você fecha a porta do seu quarto, quer dizer, você pede a Deus a graça do silêncio dos olhos, tem que fechar os olhos, do silêncio do ouvido para não ficar prestando atenção no que está acontecendo, no silêncio, porque não adianta fechar a boca e ficar pensando num tanto de coisa. Se esvaziar, o céu abre uma porta para que você entre e fala: vem aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Mas tem uma senha para entrar no céu, sabe qual é? Tem uma senha, alguém arrisca? Tem uma senha. A senha é Pai. Pai. Aí você entra e fala Pai. Ele fala: à sua espera. À sua espera. O Senhor nos espera todos os dias, todo momento da nossa vida. E aí ele fala: entra no seu quarto, fecha a porta. E ele fala: não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que acham que serão escutados pela força das palavras. Antes que vocês possam falar, o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Vou contar uma história para vocês de oração, que foi uma das coisas que mais me impactou. Lá no hospital, nós recebemos uma criancinha com síndrome de Down, com uma cardiopatia grave, chegou com infecção. A gente teve que tratar da infecção para conseguir operá-la. Operamos, ela estava gravíssima, gravíssima. E uma das minhas funções era sentar com os pais e dar a notícia. Eu sentei com essa mãe e falei com ela: a neném está muito grave, e hoje nós temos só duas possibilidades. Ou ela vai responder a tudo que nós fizemos, e tinha muita coisa ligada. Neném no respirador, com óxido nítrico, os médicos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Muitos remédios. Ou ela vai morrer. A equipe inteira achava que ela não ia dar conta, porque era uma neném que não tinha nem 3 quilos. Muito desnutrida. Essa mulher olhou para mim e falou assim: a senhora já acabou? Já. Então, a senhora espera só um minutinho? Espera. Nós estávamos num quarto. O que essa mulher fez? Ajoelhou e fez a seguinte oração: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela falou assim: Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque todas as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou a oração. Ela olhou para mim e falou assim: doutora Filó, a minha filha acabou de ser curada. Pode imaginar? Eu entrei com ela para dentro do CTI. O paciente, a criança é muito grave, e ela falou comigo assim: a senhora sabe que eu sou analfabeta e que eu não sei ler, mas eu reconheço todos os números, doutor, e todos os dias a senhora irá ficar e me contar que diminuiu um número desses remédios. Assim seja. Amém? Amém? Muito bem, vocês podem imaginar que todos os dias que eu chegava para dar notícia, realmente a gente tinha diminuído algum remédio. E ela falava comigo assim: tá vendo? A senhora diminuiu esse, diminuiu esse, diminuiu esse. Eu não preciso dizer para vocês que essa criança saiu de alta, curada só com a síndrome de Down, mas o resto ela curou. E por muitos anos, essa mulher voltava todos os anos no CTI.
E a menina cresceu, engordou, etc. E ela falava comigo: doutora Filó, sabe por que eu volto todos os anos? Eu falei: não. Ela falou: eu volto aqui só para que a senhora nunca desista da missão. Por isso eu retorno aqui todos os anos. Então, quando Jesus fala isso conosco, Ele nos ensina como que a gente fala com Ele. Qual é a nossa dificuldade? A gente esconde umas coisas de Deus. Assim, não foi só Adão e Eva que se escondeu de Deus. A gente, do ponto de vista espiritual, não conta tudo para Jesus, e às vezes as coisas que a gente precisa dizer. Então, oração significa que eu me rasgo, que eu me coloco nua diante de Deus. É necessário eu me expor inteira para Ele, porque qual é a ilusão que a gente tem que esconde o que de Deus? Qual a ilusão? Nós temos ilusão. Ele nos conhece, Ele nos viu dentro do útero da nossa mãe. Então, é uma ilusão que a gente esconde alguma coisa. Então, existe um livro que eu gostaria que vocês todos lessem. Esse livro, na verdade, Jesus fez para os sacerdotes, mas a gente vai lá e lê também, né? Porque ele fala que esse livro iria chegar nas mãos daqueles que Ele permitisse. O livro tem um título que se chama, ele em latim o título, mas ele é em português, escrito Ensino Iesu. É a conversa de Jesus com um monge, e esse monge está vivo, então o livro é só escrito um monge beneditino. E quando Jesus ensina assim para ele: quando você vier me ver, vier conversar comigo, vem e fala comigo assim: Senhor, conta para mim os seus problemas, traga todos, traga os problemas, porque, isso é frase dele, porque a solução eu as tenho. Pode imaginar que Deus é esse? Que eu posso chegar diante dele e contar um problema, mas não dê solução para Jesus. Conta para ele: Jesus, meu marido perdeu o emprego, só. Jesus, meu filho está fazendo isso, só. Venha para mim e traga os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Pode imaginar que Deus é esse? Que coisa escandalosa que é uma coisa chamada oração. É a forma que o nosso Pai nos permite falar com Ele. Porque uma oração Deus escuta, e se a gente não atrapalha Ele, faz. E Ele ensinou uma outra coisa linda, que Ele falou: quando você vier aqui fazer adoração, e você for interceder por alguém que você ama, aí Jesus fala assim: o que falaram com Jesus quando Lázaro estava doente? Vocês lembram disso? Falaram assim para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou: vocês vão chegar aqui no Santíssimo, aí você fazer adoração. Fala com ele: Jesus, meu filho fulano, a quem tu amas, está doente. E aí Jesus continua, ele fala: aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. Não tem que sugerir nada, e nem tem que ter curiosidade sobre o que eu vou fazer com ela, ok? Porque a gente não pode ficar lá falando com Jesus: ô Jesus, você já resolveu aquele negócio? Porque quando a gente entrega, é dele. É dele. É dele, não te pertence mais. É somente dele. Isso, e ele falou: não fique preocupado com a vida do outro, preocupe apenas com a situação da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Jesus não é brinquedo. Não fica curioso com a vida do outro, mas preste atenção na sua alma. E isso é uma das coisas tão lindas. Vocês têm ido fazer adoração ao Santíssimo? Pelo menos uma vez por semana? Ah, muito bem. Tem que ir lá ver Jesus. Ele se queixa do quanto ele fica sozinho. Sabia que essa é a 8ª dor de Nossa Senhora? Ela conta isso, que é o abandono de Jesus do Santíssimo, é a 8ª dor dele, que a gente passa na porta da igreja e não vai lá dar um beijo nele, não vai lá falar com ele. E Jesus, ele escuta. E sabe o que me encanta na oração? Porque você não tem que marcar a hora, ele que te espera, você chama, ele está ali, ele não te exige uma roupa nova, ele não te exige nada. E aí a gente reza deitado, coberto e no escuro. Estou falando alguma mentira? Qual consciência que temos de Deus vivo? Zero. Se eu for na sua casa agora, você vai colocar a melhor toalha,
melhor louça e eu sou nada, um pó, igual a você. Mas Ele é um Deus vivo. Compreendem? Falar com Jesus é simples. Em outubro, eu faço adoração algumas vezes por semana. E aí eu saio de CTI, passo para fazer adoração. Cheguei lá e falei com ele: Jesus, a gente tem que programar tanto de assunto, né? Eu tenho muito assunto com ele. Falei com ele assim: Jesus, a primeira coisa que eu preciso falar com o senhor é que as cadeiras lá das mães ficarem no CTI está muito ruim. O senhor olhou? Que a cadeira está dura, Jesus. As coitadas das mães ficam ali, não tem como inclinar, não tem como levantar as perninhas, não tem nada. E elas não ficam umas horas, elas ficam às vezes dias, meses. Então, o senhor falou que é para trazer o problema. Nós somos pobres, não temos dinheiro para comprar. Problema entregue, ok? Problema entregue. Entregue está entregue. Agora eu falei, agora o próximo assunto. Aí nós vamos para os outros assuntos. Pega aquilo lá, já não me pertencia. Isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira eu estava no CTI trabalhando. Quando eu olhei para a porta, tinha um dos milionários que costuma ir lá me visitar. Aí eu cutuquei Jesus, falei com ele assim: o senhor já trouxe as cadeiras? Ah, que eu tinha certeza que ele tinha levado as cadeiras. Certeza que ele tinha levado. Aí eu fui, recebi a pessoa. Ele olhou o CTI e falou: doutora Filó, mas eu adoro vir aqui. Esse lugar é tão arrumado, tão bacana, tudo de primeira. Aí eu falei com ele assim: que nada, as cadeiras como é que são ruins? Falei com Jesus: não estou pedindo, só mostrei que a cadeira é ruim. Falei mais nada. Serviu o cafezinho, etc. E foi embora, eu também. Na hora do almoço ele me ligou e falou: doutora Filó, eu não posso dirigir o carro que eu dirijo, dormir na cama que eu durmo, ter avião que eu tenho e saber que um irmão está dormindo naquela cadeira. Eu só preciso saber quantas a senhora precisa, porque eu já liguei para a loja para entregar. Isso é espetacular. Então, oração é uma coisa espetacular. Você vai lá e entrega para Ele. Mas quando você entrega e não dá sugestão nenhuma, e nem fica cobrando dele. Você já resolveu o negócio? Entregou, está? Entregue. Esquece porque não te pertence? Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Alguém pergunta: você tem problema? Nenhum, já entreguei todos, né? Qual problema eu tenho? Nenhum, já entreguei na mão de quem? Resolve. Ele resolve. E é só isso que basta. É preciso resolver. Entregar é confiar. Aí vocês falam assim: ai Filó, mas eu queria tanto poder conversar com Jesus hoje, vivo. Vocês não conversam com Ele não, vivo? Aonde que vocês encontram com Ele, vivo? Que vocês pegam nele, aonde? Na Eucaristia. E aí quando vocês recebem a Eucaristia, qual que é a primeira coisa que vocês têm que falar? Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor permaneceu, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor se faz meu alimento, meu sustento, o Senhor é a força que carrega esse corpo, é o Senhor que me levanta, igual está lá em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, né? Voam como águia, corre sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Não pode esquecer de falar obrigado. Jesus fala isso para uma mística francesa, Gabriele. Ele fala: Gabriele, quando você recebe uma visita importante, você não deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando. Mas é assim que a gente recebe a Eucaristia. Recebe a Eucaristia e fica de olho em outro que está comungando, vê na roupa do outro, ou vai para os pés de Nossa Senhora com todo o amor que eu tenho a ela. É lugar de ir para ela? Não. Vocês acabaram de receber Jesus vivo. Como é que vocês vão parar em outro lugar e ficar vigiando quem está rezando ou não? Presta atenção, porque nós andamos comungando como se fosse rotina. Será que a gente tem noção que a gente recebe corpo, sangue, alma e divindade? Será? Será que eu entro naquela fila com o respeito que eu devo? Será que eu me inclino diante dele? Nós vamos parecer que está numa festa, no shopping. Vocês vão receber. Cuidado com as comunhões erradas. Isso não é brincadeira. É Jesus vivo.
vou. E Ele permanece conosco em torno de 10 minutos. É um mistério maior. Como é que pode Deus vir até nós? Ele, o Senhor de todas as coisas, vem até mim, vem até a minha miséria. Isso é de morrer de emoção. Não é brincadeira receber esse Deus. Não, é você nele e ele em você. Ele nos absorve e nos transforma, mas mostra para Ele a sua miséria. A hora que você for ao Santíssimo, fala com Ele. É tão lindo. Eu tenho uma devoção particular à Sagrada Face de Jesus. Tenho uma devoção particular em Santa Teresinha. Era Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Bem, eu tenho essa devoção particular que Jesus pede. Quem nunca leu, nunca estudou devoção, tá no YouTube, vocês vão conseguir coisas belíssimas lá para vocês lerem, que Jesus pede. Essa devoção começa na terça-feira de carnaval, mas toda terça-feira a gente reza o terço da Sagrada Face. Mas a hora que encerra o terço, tem uma oração final que eu recito para Ele todos os dias na Eucaristia e na hora que eu vou no Santíssimo, que fala assim: ó Sagrada Face do meu Jesus, meu amor, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu ame somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja, amém. Aí eu termino de rezar isso e falo com Ele: Jesus, eu queria que o Senhor recebesse essa oração, que é um desejo do meu coração, mas eu também queria que o Senhor recebesse a minha miséria, que eu sou incapaz de viver isso que eu acabei de falar. Eu sou incapaz, porque são graças e graças e graças e graças espirituais que eu preciso para poder viver isso que eu acabei de falar, porque eu não sou capaz. Então, a gente não é capaz de rezar isso, viver isso, porque isso é grande demais. E o nosso progresso espiritual, ele precisa da graça de Deus. Como diz Santa Teresinha, tudo é graça. Quem sou eu para fazer qualquer coisa no meu progresso espiritual? E vocês têm pedido a Deus as graças espirituais para o crescimento seu? Porque a gente vai diante de Jesus e fala: eu estou precisando de uma casa, de um carro, de um marido, de não sei o que, não sei o que. Presta atenção. Deus Pai, naquele livro Diálogo com Catarina de Siena, Ele fala: Catarina, os meus filhos só pedem coisas materiais. Não que não precise, mas Ele não sabe de tudo antes que a gente abra a boca? Sabe? Eu não tenho que confiar nele? Deveria. Ele é meu pai, eu deveria confiar. Mas Ele fala: os meus filhos não me pedem graças espirituais. Não vejo ninguém sofrer porque não adquiriu humildade, paciência, tolerância. A gente não pede. A gente não pede. É preciso dizer a Jesus assim: Jesus, olhe para a minha miséria, olhe para mim, o Senhor que me conhece, e me conceda as graças que eu preciso para chegar no céu. Senão não chego. Compreende? É assim que senão não ganhamos lá. É preciso permitir que a gente esvazie para que Deus se torne tudo em nós. É o que dizia João Batista: é preciso que eu diminua para que Ele cresça. Não tem ego aqui, o ego tem que morrer para que Deus seja tudo em nós. Compreendem isso? Então, a hora que a gente for até Ele, fala da sua miséria, fala: Jesus, eu não dou conta de rezar. Fala com Ele até da sua impossibilidade de rezar. Fala: Jesus, tem dia que eu estou com preguiça de rezar, não quero rezar. Jesus, eu estou cansado. Então a gente fala assim com Ele: hoje o Senhor sabe que eu estou cansado, não vou rezar. Quem que perdeu? Ele ou você? Claro que somos nós. Claro que somos nós. Porque o dia que a gente entender, né, o que está escrito na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele fala: orai sem cessar. A gente faz isso? Claro que não. Nós não podemos confinar o momento nosso, a oração, só no momento do nosso dia. É claro que a gente tem que ter momentos fortes. Quem dera vocês pudessem todos aqui ter missa diária. Quem dera. Mas para a gente conseguir, o que a gente precisa? De pedir a Jesus. Eu faço missa diária porque eu sou bonitinha? Não, porque eu pedi.
Na hora que o padre levou a Eucaristia, eu falei com ele: Jesus, aproveitando a sua santa presença, me dê uma graça de missa diária. Ainda falei com ele: tem que ser um padre que levanta cedo, tem que ser antes das 7 da manhã, tem que ser no caminho do hospital. Pergunta se ele não deu tudo. Mas é porque ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso caminho, hein? O padre é animado, ele tem que começar cedo. Ele tem que começar o dia às 6 horas da manhã, só não dá tempo de eu chegar no hospital, que tem que ser às 7. Falei: Jesus, me arruma um padre animado. O Senhor sabe, então eu vou esperar o seu recado. E ele mandou. Porque Jesus fala assim: seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. Peça, então vocês receberão. Muito bem. Então prestem atenção. O que a gente precisa aprender é colocar a nossa vida o dia inteiro diante de Deus, na consciência que Ele caminha conosco, ou não? O que foi que Jesus falou 366 vezes? Eis que estarei todos os... Então todos os nossos atos deveriam ser diante, a consciência diante dele. Então reza. Você toma banho, fala com ele: obrigado, Senhor, que eu ganhei um banho. Não foi banho de leito. Você vai trocar de roupa, tem a oportunidade de escolher: obrigado que o Senhor me deu esse tanto de coisa, olha, obrigado. Aprenda a viver com a gratidão. Aprenda a agradecer pelas mínimas coisas. Aprenda a estar diante dele e falar com ele o dia inteiro e pedir luz. Ele fala: chamem muitas vezes pelo Espírito Santo. Ele fala nesse livro Ensine Ezo. Clamem muitas vezes o Espírito Santo. Como? Vocês sabem? Através do Imaculado Coração da minha mãe, de Maria. Vocês conhecem isso? Nossa Senhora ensinou isso em Fátima. Através do coração imaculado de Maria. Então chame muitas vezes, peça a presença do Espírito. Fala com o Espírito Santo: me conduz, me dá a mão e me leva, e me ajuda a fazer uma coisa. Qual é? Qual é a coisa mais difícil da nossa vida que a gente precisa aprender, que resume a oração? Fazer a vontade. Então na hora que vocês forem rezar o Pai Nosso, eu vou dar uma sugestão para vocês, que foi Jesus que ensinou, para o diretor espiritual do Padre Pio. Quando for rezar o Pai Nosso, na hora que fala seja feita a vossa vontade, inclina, começa a treinar. É fácil? Claro que não. Entregar um filho na hora que está morrendo, aceitar uma doença, viver o que tem que te viver, não é brincadeira falar seja feita a vossa vontade. Mas como é que o nosso coração vai sendo domado? Pela adoração ao Santíssimo. Vai adorar, vai adorar. Quando vocês chegarem em casa, vocês meditem Lucas 18. Lucas 18, que é o fariseu com o publicano. O fariseu vai rezar e o publicano, o fariseu, fala com ele: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, né? Eu sou bacana, eu não sou adúltero, eu pago imposto, eu sou bacana. E às vezes a gente vai diante de Deus e fala com ele: Senhor, olha como é que eu faço um tanto de obra. Olha como é que eu sou bacana. Eu pago dízimo, eu vou no grupo de oração, eu rezo o terço. E a gente acha que é bacana? Somos não. O publicano foi lá, bateu no peito, achava que nem podia olhar para o Senhor e falou: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Isso falta na nossa oração. Não tem que mostrar nada para Jesus, que primeiro a gente não faz. O que está escrito em João 15? Aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada, gente, mas nada é nada, viu? Pode guardar isso que eu estou falando com vocês. Nada é nada. Bento XVI falava assim: quanta obra inacabada, quanto esforço perdido. Por quê? Porque as coisas não começaram a partir de Deus. Tudo que vocês forem fazer, comprar um carro, comprar um óculos, comprar uma roupa, qualquer coisa, vocês vão lá e perguntam para Ele, porque Ele é o Senhor. Ou não. Se Ele é o Senhor, tudo eu tenho que perguntar para Ele. Vai lá e fala: Jesus, o senhor está achando que eu devo comprar esse negócio? É simples, a conversa com Ele é simples. O que o senhor acha? Me orienta, me ilumina. Eu faço isso ou não faço? É a intimidade com o Senhor nosso Deus que nos permite. Porque foi Ele que falou: não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Pode imaginar que privilégio é esse, da gente poder conversar com Ele assim? E lá no Santíssimo, ele fala no livro Ensine Ezo: o dia que as pessoas souberem que eu estou vivo lá, as igrejas não caberão.
do nascer ao pôr do sol estará lotado. Então aproveita que ele é de graça, aproveita que não marca a hora e vai visitá-lo. Vai vê-lo enquanto nós temos tempo, igual nós o vimos aqui agora. Nós católicos estamos perdendo essa dimensão, que é um mistério, um dos maiores mistérios. É tão lindo que há um relato místico, né? Que quando Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos, Jesus assentou e disse que os anjos ficaram assim, parados olhando, que ele chamou o Pai e pediu ao Pai permissão para que ele ficasse em cada gota de vinho, em cada pedaço de pão. E ele fala com o Pai: se eu não ficar, eles não darão conta. Não é de chorar? Isso é uma coisa louca, saber que o tanto que Deus nos ama, o tanto que Ele cuida, o tanto que Ele está por perto de nós. Então Jesus é o nosso mestre de oração, porque eu fico imaginando que eram aqueles discípulos vendo Ele rezar. Como que ele experimentou isso como filho? Tudo que ele ia fazer, ele perguntou ao Pai. Passou a noite em oração para escolher os apóstolos. Tudo que ele ia fazer, ele falava com o Pai. Nós que não sabemos nem engatinhar, achamos que resolvemos tudo sozinho. E resolvemos? Não. Bem, essa é uma parte que eu queria que vocês entendessem. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Jesus fala nesse livro, Ensina e Rezo, que depois da Santa Missa existe a oração que mais agrada ao céu. Vocês sabem qual é? Qual a oração que mais agrada ao céu? É rezar o terço. Ele fala que essa oração foi feita no céu para os corações simples, que é uma oração simples. Então preste atenção nisso. Nossa Senhora pediu há mais de um século, e não há aparição que ela não peça que reze o terço. O terço, ele é contemplativo, é uma oração contemplativa. Então as pessoas falam: mas não dou conta de rezar porque é repetitivo. Presta atenção. Quando a gente reza o terço, o corpo do terço é Pai Nosso, Ave Maria, ok? Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus, que são os mistérios da nossa salvação. Então, à medida que a gente vai rezando o terço, nós vamos recebendo graças que vai passando da cabeça para o coração, e a nossa vida começa a ser meditada no terço, os nossos problemas, nossas alegrias, sob o olhar de Jesus e de Maria. Jesus descreve assim nesse livro que a oração do terço pode curar doenças incuráveis. Ele fala que à medida que a gente reza, as graças são derramadas. Essa palavra é dele, não é minha. As graças são derramadas, e às vezes a gente não tem noção. Então é preciso rezar o terço todos os dias. É preciso rezar o terço todos os dias. Mas é tanta graça que é derramada, que tudo acontece para que a gente não reze. O menino chama, alguma coisa acontece, Maria, tudo acontece para você não rezar. Então você precisa pedir a graça. Você pede a Nossa Senhora, fala: só me dá a graça de rezar o terço todo dia, senão a gente não pense que a gente, pelas nossas forças, a gente é capaz de alguma coisa. Jesus fala também isso no livro. Ele fala: não confie em você, confie apenas em mim. Olha que coisa difícil. Falou: Jesus, está entregue, meu filho. Não posso confiar em mim que não presto, mas no Senhor tudo entregue. Compreendem? É tudo entregar para Ele. O terço é o nosso caminho de santificação. E o terço, ele tem um poder tão interessante, porque ele tem também uma função que nos relembra os cenáculos que Nossa Senhora ficava com os apóstolos. Lembra quando Bento XVI renunciou? Lembram? O que o povo fez? O povo foi para a Praça do Vaticano e começaram a rezar o terço, cada um numa língua, juntos, mas um falava aí o pessoal respondia na sua língua. Eles voltavam exatamente no cenáculo. Eles estavam juntos com Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse pela igreja naquele momento difícil. Fala: a Senhora é mãe dele, é mãe da igreja, nos ajude nesse momento de dificuldade. Compreende a importância? E tem uma outra coisa maravilhosa. Quando Nossa Senhora falou lá em Fátima para os meninos assim: pela oração do terço depende o quê? A paz do mundo. Nossa Senhora falou isso. Por causa da oração do terço depende a paz do mundo.
A gente fala, mas eu rezar o terço na minha casa depende da paz do mundo? É porque a gente está acostumado e quer coisas espetaculares, né? E Deus tem isso, né? Ele pede muito pouco para o tanto que Ele vai fazer. É sempre muito grandioso. Lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra do sírio que tinha leproso, Naamã, lembra? Que aí, não lembra não? Está na palavra de Deus. E que aí ele vai lá em Israel procurar Elias, lembra? E aí primeiro ele foi no rei de Israel, o rei falou que não era com ele, foi com ele em Elias, e Elias não saiu de onde estava e falou, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã ficou bravo, falou, eu andei tanto aqui para mergulhar nesse rio fajuto, eu moro num lugar que tem um rio grande, o rio Eufrates, por que eu vou entrar aqui? Aí foi embora, estava indo embora, o servo dele correu atrás dele e falou, meu senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria, então, é só mergulhar 7 vezes na água. E aí ele mergulhou 7 vezes, ficou com a pele igual de uma criança. Então não duvidem do poder do terço, porque quem faz as coisas somos nós. É Deus, é o Senhor. Ele só nos pede que reze o terço. Então vou contar uma outra história para vocês. Então muitas histórias de terço, né? Mas eu escolhi uma que em 2011, acho que foi 2011, por aí. O meu irmão, atleta, saudável, estava no fórum trabalhando, advogado. Quando ele teve um quadro agudo, ele falou, chame meus irmãos que eu estou morrendo. O pessoal achou que ele estava tendo uma crise conversiva. Na verdade ele estava em hipóxia cerebral. E aí quando a médica me ligou, eu falei, não, meu irmão é um gentleman, ele não faria ele sabe, ele está agitado, está faltando oxigenação cerebral, manda ele para mim aqui para Belo Horizonte, uma ambulância de CTI. E assim ele chegou, fui direto com ele para o hospital. Quer dizer, eu já esperava por ele na porta do hospital. Achei que era um aneurisma que havia rompido. Não era aneurisma. Aí funcionamos, levei ele para o CTI, ele estava em coma. E começamos a tratar meningite bacteriana e viral, porque apesar de não ter febre, apesar de nada, a gente não podia perder tempo. E meu irmão começou a fazer muitos exames, estavam esclarecendo o diagnóstico dele. E que depois esclareceu que ele fez uma dissecção aguda de artéria vertebral. E que se vocês veem as imagens, é impressionante, que parece um dedo que para lá na porta do centro respiratório. Então ele teria morrido. E os médicos falaram comigo das sequelas todas que ele ia ter, etc. Quanto tempo de sequela, etc. E aí eu estava com ele no box do CTI, rezando terço. Continuamente, com ele em coma. E estava rezando o terço da libertação, conhecem? Se a gente fala o nome de Jesus mais de 200 vezes. Então quando eu terminei de rezar, um deles, né, a técnica de enfermagem chegou e falou comigo assim, você precisa sair para resolver o problema do seu irmão de um exame. Deixei meu irmão em coma e fui resolver o problema. Quando eu voltei, essa técnica falou comigo assim, eu tenho um recado para você. Falei, pois não. O sacerdote que você chamou veio aqui. Eu falei, que sacerdote? Ela falou, eu falei, ele deixou o nome? Não. Ele deixou um telefone de contato? Não. Era o capelão? Não, eu conheço o capelão, não era. Ele foi em algum outro box? Não. Ele veio aqui. E deixou um recado para você, que o recado é esse. Fala para a acompanhante que estava sentada ali, que conforme solicitado, eu vi. Que ela pode ficar tranquila, que não vai ter nada. Meu irmão saiu do CTI, do hospital. Aí eu estava de costas para ele, porque eu estava conversando com a técnica. E ela falou, ele só levantou as mãos e rezou. E eu realmente não tinha chamado ninguém. E o meu irmão, nessa hora, estava em coma, puxou minha roupa e falou, Filó, onde eu estou com fome. Foi para casa, sequela zero, tudo zero. E o médico que repetiu o exame dele um mês depois, a arteriografia, falou comigo,
Filó, se eu não tivesse feito o primeiro exame, eu mesmo feito o primeiro exame, e hoje, um mês depois, repetindo o exame, eu diria que você falou mentira, porque a artéria que o seu irmão teve o problema está melhor, é muito mais perfeita do que a outra. E eu falei com ele: doutor Alexandre, vou dizer uma coisa para o senhor, porque o senhor é ateu, mas eu quero dizer para o senhor que aquilo que Deus cura, Ele não remenda, porque Ele é o Senhor, não é? E antes de eu encerrar, eu quero contar mais uma história do terço, não é? Que em 1983 eu estava num grupo de oração da Renovação Carismática, eu estava no 3º ano de medicina, e o grupo estava cheio, e foi a primeira e única vez que o grupo foi dentro do pensionato, que eu morei com freira há muitos anos, né? Tive essa graça de morar com as freiras, e eu estava lá no fundo em pé, quando o coordenador do grupo, que era um homem muito ungido, tinha um apelido de índio, veio subindo até onde eu estava. Eu falei: Jesus, vem o senhor, né? Sabia que ele arrumou alguma confusão. Apontou o dedo para mim e falou assim: Jesus está te pedindo para rezar o terço todo dia. Eu falei: qual é o resto do recado? Porque ele sabe que eu rezo o terço todo dia. Ele já sabe. Eu sempre rezei o terço. Ele já sabe que eu rezo o terço todo dia. E no pensionato que eu morava com mais 2 meninas no quarto, Nádias, deram 2 Nádias. E na minha turma era só eu que já estava na faculdade. Todo mundo tinha 17 ou 18 anos para fazer vestibular. E a gente rezava todo dia o terço às 11 da noite. Muito bem, ele falou, eu falei: pode falar o resto do recado, porque Jesus não dá ponto sem nó, a gente é amigo, eu sei que tem alguma coisa atrás dessa história. Ele falou: ele não falou nada, ele te mandou rezar o terço todos os dias. Ok. O meu quarto ficava, casa de freira, aqueles corredores compridos, e tinha um bebedouro por andar. Então, 11 horas da noite, que tudo fechava no pensionato, imagina, um telefone para 200 mulheres, ninguém acredita nisso, né, gente? Fala a verdade. Um telefone para 200 mulheres, e os moços achavam a gente, eu tô para lá. E o meu quarto ficava do lado do bebedouro. Como estava tudo desligado, tinha um silêncio. O pessoal estava na fila esperando para poder pegar água para levar para o quarto, e escutava a gente lá rezando Ave Maria, né? Santa Maria. A partir daquele dia, de 3 em 3 pessoas, de 3 em 3, foi uma coisa muito interessante, começaram a bater na porta do meu quarto e falavam: o que acontece aqui? A gente reza o terço. Muito bem. A partir desse dia, isso foi final de setembro, outubro, nós começamos a rezar todo mundo. E perto do Natal, antes das férias, nós éramos mais de 100 mulheres que rezavam o terço todas as noites. Mal sabia eu pensar que Jesus tinha uma missão, não é? Quando Ele me mandou o terço todos os dias, isso tem 40 anos, dessa ordem, que até agora não recebi outra para parar. Ele mandou rezar o terço todo dia. Na verdade, Ele me preparava, Ele me evangelizava, que o cano sujo é o primeiro que recebe água limpa, não é assim? Então, Ele tinha que me ensinar para que hoje eu pudesse estar aqui. Mas começou com o terço. Então, é a desproporção daquilo que Deus pede para aquilo que Ele faz. Então, continua assim: eu rezo o terço e Ele faz o resto. A dobradinha é assim, né? O senhor quer que eu reze o terço? Sim, rezo o terço, o senhor faz o resto, né? Então eu queria pedir demais a vocês assim: não deixem de rezar o terço. Vocês não têm dimensão de quantas graças serão derramadas. Eu não tenho tempo para contar para vocês quantos milagres eu já presenciei pelo terço, porque Jesus fala nesse livro da alegria que Ele tem de conceder as graças através das mãos de Nossa Senhora. Então peça, reza, é mãe. Eu amo rezar, porque quando a gente fala Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, que hora? Agora. E agora é agora. Quando o filho tem aperto, ele grita quem? E aí ela cutuca Jesus e fala: agora, é agora.
É assim que a gente vive, é pedir na mãe. Tem coisas que você não precisa nem falar. É igual quando a gente vai no Santíssimo. Tem hora que você só chora, entrega suas lágrimas, entrega a dor, entrega a impossibilidade de rezar, entrega tudo e fala: eu não tenho nada. Como diz Santa Teresinha, quando eu chegar diante do Senhor, eu vou entregar o quê? As minhas mãos vazias. Porque o que eu fiz? Nada. Quem fez tudo? Ele. Então a gente precisa aprender isso, né? Oração é um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus. Guardem um momento, e um momento único do seu dia, que você vai estar sozinha com Ele. Mas não deixe de passar o dia inteiro em oração, em ação de graças, e pedindo o dia inteiro: Senhor Jesus, tem de piedade de mim, pecadora. Senhor Jesus, tem de piedade de mim, pecadora. Vai falando isso o dia inteiro. Quantas situações a gente passa que a gente precisa de pedir Ele o dia inteiro. Não sei se é só eu, porque meu marido que está ali falou que a maior alegria da vida de Jesus é quando eu durmo, que ele tem sossego, que a maior alegria da vida dele é a hora que eu vou dormir, que aí Jesus pode descansar. Mas antes de terminar, eu quero encerrar com um poema que foi feito para Nossa Senhora, que quem deu voz a esse poema foi Fulton Sheen. Vocês já ouviram falar nele, né? Um arcebispo americano maravilhoso, não é? Ele deu voz a esse poema em 1950. Mas é lindo, e eu não poderia deixar de encerrar essa uma reflexão sobre a oração, para a gente pensar nisso, sem pedir a Nossa Senhora. E é tão lindo porque ela está ali, a Nossa Senhora das Graças, com o manto azul, e a oração fala assim: querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-me o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para mim. Será que ele escuta quando eu sussurro? Será que ele entende agora se eu falo assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes me ensinar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
eu durmo, que ele tem sossego, que a maior alegria da vida dele é a hora que eu vou dormir, que aí Jesus pode descansar. Mas antes de terminar, eu quero encerrar com um poema que foi feito para Nossa Senhora, que quem deu voz a esse poema foi Fulton Sheen. Vocês já ouviram falar nele, né? O arcebispo americano maravilhoso, não é? Ele deu voz a esse poema em 1950. Mas é lindo, e eu não poderia deixar de encerrar essa uma reflexão sobre a oração, para a gente pensar nisso, sem pedir a Nossa Senhora. E é tão lindo porque ela está ali, a Nossa Senhora das Graças, com o manto azul, e a oração fala assim: querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-me o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para mim. Será que ele escuta quando eu sussurro? Será que ele entende agora se eu falo assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes me ensinar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.